precisava. Começou a aparecer. Você já falou? São só esses que estão aqui no depoimento. Eu escrevo, fala aí pra mim. Não, ele já falou. Fala, fala. Já passei todos os Tá telefones bom. utilizados. Já passou. Não tem nenhuma mais? Outros, eu não lembro. Se tem outros, eu não lembro. Não lembra? Chega no juiz, aí não fala que você precisou passar o celular. Não, menina, não é Daí de você 95. cara. Dia 23 do Chico, pronto, tudo bem, não quer passar, já falou. Já. Isso, novamente. Pronto, tá aqui. Coloca, Tá bom. já passei os telefones. Ok, acabou, já colocou. Só uma perguntinha pro senhor. Quantas vezes no dia 23 o senhor ligou pro Evandro? Não lembro. Não lembra? Nem lembro se você liga pra ele. Não lembra? Eu acho que eu nem liguei pra ele. É. No dia 23, né? Eu acho, né? Sei que aconteceu. Acha que ele... Qual que é o telefone Quantas do... pessoas não Então ligam? aqui o senhor nunca perguntou. Qual o telefone do Evandro que o senhor ligava para ele? Me dá um número. O senhor deve ter na sua memória, por favor. Não? Mas como é que o senhor falava com Você ele? pegou todos os meus telefones aqui, perdi meus chips e lá estava a agenda dos meus telefones. É. Ele perdeu, e quando nós aprendemos o telefone... Tive que reabilitar novos chips, inclusive para ter os números resgatados. Inclusive, alguns deles eu não resgatei. E o Evandro, o senhor falava, o senhor não sabe de cor? Eu não sei o telefone de quase. Quantas vezes o senhor falava com o Evandro no dia 23? Ou durante o mês de maio, nem Não vou lembro, perguntar, só dia falei com ele 23. dia 23. Tá fácil. O Telefone. senhor não lembra? Telefone? Não lembra? Tá bom. Você falou... Quer entrar já no assunto aqui ou quer que eu comece a falar? Qual o telefone do seu pai? O senhor liga lá na Bahia. De cor eu não lembro. Então, Porque... o senhor tem aí? Agenda? Não, não é Não, nesse monte de papel que o senhor trouxe? Não, aqui é só o papel da Não se recorda de cor do Só senhor. que fica na agenda do celular, né? Mas esse deve lembrar, eu vou te perguntar qual. Qual o telefone da sua ex-mulher? Da minha ex-mulher? O senhor não liga para sua filha toda hora? O senhor deve saber o telefone. Fica na agenda do meu telefone. Tá, não. O senhor não sabe o número? Então eu vou relembrar o senhor. Quem que é o número 77 prefixo 8815 5073? De quem que é esse número? O senhor deve saber que o senhor liga um monte. De alguém lá na Bahia que eu ligava também. Então eu vou lhe perguntar uma coisa que eu acho que o senhor deve lembrar. De quem que é o telefone 65 525741? Não lembro. Esse telefone faz parte do seu monte de telefones que o senhor tem. É. O senhor não está lembrando, eu estou falando porque eu sei o que eu estou falando. Lhe pergunto, esse número é uma merda tinha, um número que o senhor não apresentou para nós. Esse número 63525741. É, 65525741. De quem que é esse número de telefone? Me explica de quem que é. Esse mesmo telefone liga para a Bahia, esse mesmo telefone liga para a sua mulher, esse mesmo. Então o senhor apresentou para nós. Não, não apresentei. Coloca aí. Pode Por ser que o senhor não apresentou? Eu lembro, no ano passado, É. não sei se foi em junho ou julho, eu comprei um chip numa loja Põe aí. e o cara falou que só tinha aquele chip, mas já estava cadastrado no nome de alguém. Agora eu Quem que é a pessoa? não sei. E onde está esse telefone? Ué, Eu não tenho mais. o senhor usou. Ela Eu não ligou. tenho mais esse chip. Mas o senhor usou esse telefone? Posso ter usado. Se foi esse número aí, eu posso ter realmente. Não, não. O senhor parou há quanto tempo de utilizar esse telefone? Aí logo assim em seguida aconteceu esses fatos aí. Que fatos? Que esse agora. Qual? Agora, nas apurações. Foi o que? Depois que a Mércia foi morta? É isso? Não, depois. Esse número de ligação, não recordo ter ligado. É como eu falei no início, devo ter ligado para ele sim. Como sempre falo. Acredito que ligou Negócio, algumas vezes. comércio. Acredito que ligou algumas vezes. Aqui não falava com ele. Eu falei para o senhor que sempre desde o início. Nunca liguei. Sim, adequou. Isso. O senhor, no período que estava com a garota do programa, saiu daquele local para fazer essas ligações? Meu carro, Isso, saiu ou você ficou exclusivamente parado ali? como eu sempre falei, estive no local, não saí para nada. Só um minutinho. Enquanto Esteve contestava... com o telefone, ele não saiu do local. Ficou sempre parado. Não saí do carro. Não saí Ficou do no carro. carro. Ela se 3 horas e meia no carro. Nem no banheiro, segundo não perder pelo IPC. Não saiu do carro Eu para tenho todos os depoimentos de fora. Mas ele O senhor não foi nem perguntei, o senhor foi nem É, o senhor foi. exatamente. Você até perguntou se ele ficou com dor na perna. É. estacionado ao lado do Hospital Geral Geral de Guarulhos. de Guarulhos para fazer quaisquer ligações. Ok. Essas ligações foram originárias no período da tarde da região da casa da avó da Mércia e da casa da Mércia. E o Evandro também estava nessa região quando recebeu essas ligações.
senhor acha que pode ter acontecido? O senhor Isso, fez já? as ligações ali? Porque Desconheço. pelo seu telefone, aqui me diz que o senhor não estava na Desconheço. região do hospital parado com o veículo. É igual a Você estava fora. É igual a estrada do meu carro. Tá parado na frente do meu escritório, tá marcando 3, 4 ruas Tudo bem. abaixo. Não precisa ficar nervoso, só me Pode responde. ocorrer um erro de Um rastreamento. erro. Vamos colocar isso aí, viu? Tá, mas só uma pergunta, eu vou responder perguntar de novo. O senhor ficou no carro parado quantas horas? Me responde isso. Já respondi isso aí. Já? Responde de novo, Já pode ser. respondi. 3 horas e meia. Não sei se foi isso tudo. E o senhor usou o É o que telefone. eu estou falando. Depois que eu percebi, que eu Tá. falei para o senhor que era foi um período Tá. menor. Não precisa ficar nervoso nem ficar. Eu posso calma. até ter ficado, como eu Quero falei, saber eu o posso seguinte, até ter ficado 3 como horas. é que o senhor mas- usou? O senhor vai me explicar como é que o senhor pode estar parado no lugar, o senhor vai me desculpar, e o seu telefone está dando ligações fora do lugar quando o senhor estava. Então o senhor vai ter que me explicar. Aí O tem senhor que é explicar o operador, eu não vou te explicar. Operadora? isso. Por quê? Então, Porque e o igual eu falei, e o rastreador do meu Evandro carro. também, próximo ao senhor. Como é que o senhor Rastreador explica do meu isso? carro. Isso dia 23, me explica. Queria que o senhor explicasse, vai, já que o senhor falou tanto na televisão, me explica como o senhor falou na televisão. Desconheço. O senhor também tem falado Então, televisão, mas você deve então, saber o senhor me fazer. explica, por favor. Coloca que quem tem que explicar é o operador. Tá, beleza. Ponto que esse lado pelo outro. Não, mas deixa ele explicar, deixa ele explicar. Quero saber. Próxima da princesa, próxima da casa. Casas da avó e da casa da casa dela, da residência. Só ele, o Evandro. Então, isso foi uma coisa que deve ter sido bem antes. Que dia que foi? Você vê que deve ter sido bem, não deve ter sido no final das investigações. Então, e também o jornal escreve o que ele quer às vezes, né? Eu devo ter falado, mas aí quatro, com certeza eu falei que eu até duvidava, até achava que os irmãos deles estavam envolvidos. Ou até outro segurança que trabalha com ele, mas depois eu vi que era só O os dois. senhor desconfia que nesse crime aí possa ter alguma pessoa que não apareceu, que está escondida? Eu acho que não, é só os dois. Depois chegamos ao final do nosso quebra-cabeça. Se teve mais alguém, passou desapercebido, mas o Evandro teria contado. O senhor acha ou tem certeza? Tenho certeza que é só os dois. Delegado, também no jornal, esse caso foi muito Pois não. mídia, então tem muito material de mídia. Tem tanto A manchete é delegado do caso Mércia afastado, mas Tá. isso que o doutor já esclareceu, eu não vou entrar nessa Já respondi. eu só vou falar os motivos que o jornal colocou do seu afastamento. Vem lá. Eu quero que o senhor confirme cada um deles como se fosse Tá. uma pergunta. Tá, O delegado afirmou questionamentos do caso Mércia. certo. Essa reportagem que fala do seu afastamento, o senhor já disse que o senhor caiu para cima. Fui para a diretoria. O delegado afirma desde o início da investigação que Misael Bispo de Souza, ex-namorado de Mércia, é o culpado, mas só na última semana a perícia apontou uma evidência concreta. A existência de alga semelhante à da referência de Nazaré. Eu lhe pergunto, até chegar essa alga, o senhor estava inseguro em relação às provas do caso? Negativo. Por que então vocês foram atrás dessa alga? Como se diz, um caso da polícia já está... Veja, isso não é a parte... essa parte pericial foi feita pela polícia científica, pelos peritos. A minha parte, o que era? A investigação de chegar aonde eu cheguei. Isso aí fez parte de todo um monte de investigações, chegando nos telefones, o rastreamento, e a parte da perícia. Quando eu fiquei mais feliz, que provou mais ainda que ele teve na cena do crime. O senhor, onde o perito de Souza vai ver? O senhor conversou com aquele tucudo? O senhor chegou a conversar com ele, para terceirista? O primeiro que apareceu, o senhor que veio ontem aqui, Exatamente. ficou comigo lá na sala lá em cima. Não, durante Mas eu não se podia falar nada sobre o caso, então ficou direto uma... Não aqui. Nunca conheci, Isso. não sei quem é. Tá respondido. O que você falou, Bicudo que teve ontem aqui. Exatamente, não conheço. O senhor só ficou sabendo que ele... Só conheci ele ontem aqui. O Instituto Criminalista não disse o senhor que ele tinha dado parecer. Não, quem deu parecer foi um outro... Eu não sei quem foi que deu. Esse. O perito. Ah, foi ele? Ele. Então tá bom. Eu não peguei na sua pergunta. Não, estou perguntando se esse perito que deu o parecer da aula, que foi testemunhando aqui, se nas Foi ele, investigações... aquele senhor que estava ontem... Exatamente. Ah, então eu não sabia. O senhor não conheceu ele? Você vê como não. Porque veio os autos na minha mão, vi o laudo, vi Já e acompanhei apareceu. em juízo, mais nada. Tá, responde. Outro questionamento aqui da reportagem. As provas levantadas pela Polícia Civil não foram suficientes para que a Justiça determinasse a prisão temporária de Misael. Sim, o doutor Evandro sempre foi muito sincero comigo. Às vezes que eu vim aqui, o doutor Leandro sempre foi muito
A primeira vez que eu vim aqui, eu me lembro que eu vim com a prisão do doutor Misael, chama doutor Misael, advogado, e eu vim com ele debaixo do braço. A primeira vez que eu vim aqui, eu já vim pedir a prisão dele. Aí o doutor falou, se o senhor tiver com a prisão, aí veio aqui pedir prisão, eu não vou dar. Você nem me apresente que eu não vou dar, porque ele está se apresentando, isso logo no começo. Do jeito que eu falei, não deixa eu fazer uma coisa, eu fiquei aqui, deixei aqui e fui embora. Essa sua pergunta que você faz aí, que você me pergunta de novo aí, só para... Essa frase, as provas levantadas pela Polícia Civil não foram suficientes para que a Justiça determinasse a prisão. Só uma pergunta do Caixão. Porque ele sempre se apresentou quando foi chamado, e sempre fugiu quando saiu da prisão. Então, é uma pergunta que você precisa perguntar para ele porque ele fazer. Se o doutor não deu, é porque o doutor Leandro não quis dar. Doutor Olinda, eu estou fazendo esse questionamento porque se aventou aqui sobre a família da Mércia, da doutora Mércia, ter pedido seu afastamento das investigações. O senhor se recorda se foi antes do corpo ser encontrado que eles fizeram esse pedido ou foi depois? Porque o problema que aconteceu é que eu tive umas desavenças, como eu falei aqui, antes de conversar com o Márcio. Pela ordem, excelência, por favor. Na realidade, ontem isso foi esclarecido com o Márcio Nakashima, né? O doutor ele não tem acesso ao conteúdo, então é importante que o doutor Xavier não se paute numa entrevista, uma reportagem. Não, estou perguntando diretamente para fazer pergunta para o doutor Olinda. Desculpa, excelência. Foi vir aqui. Porque vai induzir ele a uma coisa que não é verdadeira. verdadeira. É impossível, um delegado experiente desse vai ser induzido como? Não é minha testemunha, só foi induzido. O senhor está lendo uma reportagem, dizendo que a testemunha veio aqui ontem. Então o senhor fala o que a testemunha falou ontem. Ele está incomodado com a pergunta, eu não sei porquê. Se fosse impertinente, ele não tinha incomodado. O senhor pode continuar perguntando. Obrigado. Delegado. Outra questão aqui da reportagem do senhor. Excelência, só uma parte, ele não respondeu ainda. Quer que eu responda? Por gentileza. Então, se ele pediu para que afastasse, veja bem o que Não, aconteceu. e eu pergunto mais ainda. Se o afastamento foi antes do corpo ser encontrado... Todo é o seguinte, o Márcio, ele acreditava sempre, pelo que eu vi, ele ia lá e ele queria saber tudo, não era tudo que eu passava. E eu comecei a demonstrar para ele que ia ser difícil localizar a irmã dele. Ele achava até então que ela teria sido sequestrada. Eu comecei a mostrar que as investigações levavam ao senhor Misael. Então eu falava para ele assim, tudo que eu não podia contar tudo para ele. Quando eu já falei aqui com ocorrência, ele chegava primeiro do que eu. Então eu fui demonstrando para ele que ele estava atrapalhando as investigações, mas ao mesmo tempo eu entendi a situação dele. Então a gente deixou claro, bem claro, e não acreditava até então achar o corpo dela. Ele ficou na época achando que eu não estava fazendo tudo o que ele achou que ele ia fazer, só que eu tenho que fazer o que eu achava. O delegado era eu, a autoridade era eu investigava, então eu fazia tudo como ele queria. Se ele foi pedir ou não, eu continuei no caso, porque até o último dia. Aí eu não sei o que o jornal escreveu, só perguntar para o repórter. Em cima dessa mesma pergunta, o senhor falou bastante, usou uma expressão aqui no começo, o senhor falou que o Márcio está num lugarzinho, no lugar dele, uma coisa assim. Por que o senhor depois deu uma entrevista dizendo que ia dar uma carteirinha de polícia para o Márcio? Eu não entendi, ou ele fica no lugar dele ou ele fica polícia. Olha, eu já respondi aqui, porque foram tantas interferências, mas posso falar interferências até boas, que muitas coisas ele ajudou. Mas eu acho que no final, quando a gente já começou a montar o quebra-cabeça, que ele percebeu, estava muito profissional, que até então ele achava que vou junto, ele começou a sentir que nós estávamos no caminho certo, ele parou, se afastou, e quando achou o corpo da irmã, que ele achou que a irmã estava viva. E eu já deixei claro desde o começo, que eu acho que eu fui muito franco, falou, a sua irmã, infelizmente, nós vamos encontrá-la morta. Ele não queria acreditar. Eu acho que ele até ficou com bronca ali nessa época. E depois acabou acontecendo o que aconteceu, nós acabamos encontrando o corpo. E depois, no final, quando ele viu que a investigação mostrou o seu telefone, ele não sabia nada que ele estava fazendo. Entendeu? Muitas coisas a gente não passou para ninguém. Só no final eu passei. Até que o doutor Rodrigo foi no dia lá dele também, nem ele sabia. Pode, vai comigo. Na hora. Aliás, os senhores estavam lá. Sem dúvida. Só responda para ele. Até como é que eu estou até nervoso. É difícil. Ficou uma situação ruim, né? Então, eu gostei do dia que a gente entrou no meio dos carros na marginal. Sempre sonhei. Continua. Doutor Luiz, a senhora não respondeu a minha pergunta, o senhor falou... Eu respondi. Não, se foi antes, eu perguntei assim... Se foi antes ou depois? Se a família pediu um afastamento do senhor antes do corpo ser encontrado... Foi antes, acho que deixar o corpo. Foi antes, acho que sim. Eu acho que sim. Não me recordo. Foram 62 dias de televisão. 62 dias de jornal. O que eu falei aconteceu. Ele fez uma afirmação que não é verdadeira, fez uma afirmação pautada numa entrevista. Eu contei só para ele.
Só isso. Eu não é nem entrevista essa questão. E ontem o Márcio veio aqui e falou que não pediu afastamento. Sim, depois disso aí o senhor vai falar no debate, doutor. Não, o senhor não pode induzir a testemunha, doutor. Como induzir A mesmo? pergunta foi direta. Teve ou não essa questão da família pedir que o senhor saísse do caso? Olha, se teve, eu não saí. Se teve, foi entre eles e não... Nunca pediram para o senhor diretamente. Para mim, acho que eles não teriam essa coragem de chegar ali. Tá legal. Você já está esclarecido. Pode passar para frente. Tá bom. Mais uma aqui. Que houve, uma das críticas do jornal, é que houve vazamento de imagens do interrogatório de Misael. Por que aquelas imagens daquele interrogatório, senhor, que eu estava nervoso, ela está muito calmo, por que o senhor passou aquelas imagens para a imprensa? Eu quis passar. Aí era a primeira vez que na Polícia Civil, como é a primeira vez no júri, ser filmado. Realmente, calma, deixa eu passar. Eu filmei aquele dia e depois foi passado para mostrar a situação toda, que foi como ele ficou nervoso, para mostrar o que ele sempre mentiu. Então foi filmado, foi ouvido e foi passado. Se o senhor achar que estava errado, o senhor veio na corredoria ter reclamado e a corredoria tomou as providências. Não, porque o doutor Leandro, certo que as diligências, tudo que ocorresse, ele desse um ofício, não fossem acompanhadas pela imprensa. Então eu faço uma analogia. O senhor está dizendo do interrogatório, o senhor está dizendo ali. Sim, mas você não consegue segurar a imprensa, ela ficou 62 dias na porta da casa da Mércia, 62 dias na porta do DHPP, e como o senhor apareceu tanto quanto todo mundo, então o senhor pode... Não, mas eu não estou reclamando de nada, excelência. Doutor, não estou reclamando de eu ter aparecido, o senhor ter aparecido. Eu estou falando que o doutor, eu não era polícia, eu não fiz diligência para acompanhar a imprensa. As pessoas me procuravam para entrevista e estavam falando a mesma coisa comigo, eles acompanhavam, saíam com o veículo e eles iam atrás. Eu nunca procurei um repórter. Eu vou prendê-los? Não dá, né? Doutor, vamos lá para mais uma. Eu só quero dizer para os julgados. Acho que é uma pergunta. Tudo bem, delegado. Eu estou só. Doutor, desculpa, mas está borrifando demais, eu não consigo terminar. Qual que é a pergunta que você quer fazer? Faça de forma técnica, eu não me meto, doutor. Agora o senhor vai falar com o jurado? Não, o senhor está interrogando para testemunha. Doutor. Eu só queria mostrar que a reportagem. Depois do jurado, eles vão ter acesso completo aos autos. Fique tranquilo. Ainda mais no debate, o senhor pode passar para eles também. O ponto que os senhores entenderam. Não tem problema, eu não ia mostrar lá, só ia dar um processo. Sim. Ó, é os jurados que vão julgar. Vamos lá. Mais uma, doutor. O jornal está falando do senhor. Eu não tenho nada. Essas críticas. Para mim, eu acho que não são críticas, né? Sim, quem trabalha. Eu sei, mas não é a minha opinião. Continua. Eu não tenho nada contra o senhor. Opinião do jornal. Aqui um dia eu falo pessoalmente do senhor. Tá falando. Família da Mércia chegou a questionar o trabalho da polícia, que não teria dado valor a denúncias feitas por telefone e que posteriormente se mostraram verdadeiras. Essa é a última, assim, eu respondi todas, eu fiz todas as denúncias que chegaram, inclusive as que os senhores me levaram, algumas até absurdas, que o senhor sabe disso, foi para tumultuar a investigação, que eu reparei no dia. Eu sou sincero, eu não guardo nada, eu falo. Então, daí, o que foi feito, nós investigamos. Se a família achou que não era... eles não sabiam nem metade que nós estávamos fazendo, até que eles ficaram depois sabendo do chegar onde nós chegamos. Eles jamais iam chegar no sexto telefonema, tudo que nós fizemos. Só que se eu fosse contar tudo para a família que eu estava fazendo, é a mesma coisa que você está no sequestro, você fica contando para a família que você está ouvindo. Então, cada um da sua, e depois o que interessa é o quê? É mostrar o trabalho, a investigação e chegar ao quê? Chegar no autor. Foi o que nós fizemos, que é o seu... cliente. Delegado, já superamos essa parte da família ter pedido fazer. Vamos passar para outra questão. O senhor já essas perguntas não tem nada muito a ver com isso. Desculpa, mas o senhor tem que ter a pertinência das perguntas. Não, delegado, todo respeito. Doutor Lima, eu peço só calma por parte do senhor. Desculpa, delegado, o senhor já viu investigado na sua carreira um crime de homicídio antes? Ou esse foi o primeiro? Olha, na delegacia de proteção à pessoa, só para o senhor saber, primeiro que o sequestro não é muito longe, a única diferença é que a pessoa está viva. E o homicídio, a pessoa já morreu, tem mais tempo para você fazer. As minhas delegacias desaparecidos, todos os casos desaparecidos, quando você acha um corpo, você tem que passar para a divisão de homicídio. Sim. Nenhum eu passei. Todos eu fui atrás, eu prendi. Todos. Fora o da Mércia teve mais 4. O senhor investigou eu fui em Ourinhos prender uma vítima aqui. Presidiu o inquérito? Presidiu o inquérito e prendi. Então eu acho que o senhor está um pouco enganado. Não estou afirmando. Para o senhor saber que eu acho que eu trabalhei só em departamentos da Polícia Civil, departamentos grandes. Nunca trabalhei em coisa pequena, e só em casos grandes eu conheci. Então, desculpa, eu vou aproveitar o gancho. Por que o senhor foi, então, com todo o respeito pela delegacia de desaparecidos, que tem lá o nosso
policiais, fui amigo de todos eles. Por que o senhor foi, então, enviado... O senhor estava onde antes da delegacia desaparecida? Eu acompanhei o doutor Desvolta, que eu estava no DEIC. Por que foi, então, para a delegacia desaparecida? Da quarta delegacia da Judiciária, eu acompanho o diretor. Eu acompanho o diretor. Aqui você acompanha uma pessoa. Eu acompanhei o diretor e eu queria ser promovido. Esse diretor me levou para onde? Me levou para o DHPP. Me deu 2 delegacias. Ele me deu essa delegacia. Depois eu fui para a diretoria, na qual o senhor foi lá e estava na diretoria. Sem dúvida, eu só estou perguntando para o senhor explicar. Então, eu já falei isso antes, acho que eu sei. Tudo bem. Então não foi sobre o caso de homicídio, não. Outra coisa. O senhor afirmou no curso do processo, delegado, que o senhor foi ameaçado por telefone. Sim. O que deu as investigações dessas ameaças? Aliás, isso aí foi uma ligação meia-noite. Está aqui em Guarulhos, eu fiquei de ser ouvido. E para quebrar a quebra do meu serviço para quem me ligou, que apareceu lá, quando não tem, como é que chama? Sem identificação. Sem identificação. Então eu não soube dizer quem era, senão mesmo ir atrás. Aí fiquei de retornar aqui, e eu não retornei porque muito serviço, muito trabalho, e eu não fui atrás, mas está nos autos e foi instalado aqui em Guarulhos. Porque isso aí, inclusive, foi um dos referentes prisional do Misael. Doutor Samir, doutor, só baseando nessa pergunta. Doutor Samir, o andamento das investigações está às folhas 3.568 a 3.593. Está no processo. O senhor viu? Está lá exatamente o último andamento. Eu pedi e juntei. Tudo bem, doutor, muito bom. Agora que estou sozinho, tudo isso aqui vocês estão me perguntando. Eu queria que... Exatamente. Então vou tentar ser mais ainda menos cansativo do senhor, porque o senhor já está bastante tranquilo. Aqui a vida de uma pessoa está em jogo, por isso que a gente tem que às vezes se receber e cansar. Eu peço que o público não se manifeste, por favor. Realmente tem dúvidas. Doutor, fica tranquilo. Legal. Então, eu vou perguntar, continuar no meu linha de raciocínio. Só indicando, não é a vida, é o direito de liberdade de uma pessoa. Oi? É o direito de liberdade de uma pessoa. Exatamente. Mas a vida, fora a vida social, civil, tudo a vida. Mas hoje se discute o direito de liberdade. Sim, sem dúvida, excelência. Eu sempre falo nesse processo, tem 2 vítimas, tem nenhum suspeito por isso. Esse advogado, rapaz, eu que não queria. Legal. Em relação a essas ameaças, o senhor já tinha recebido ameaças antes por telefone de alguma outra vez? O senhor é delegado, pode ter acontecido, o senhor pode me responder? Que eu me recordo, não. Nunca recebeu nenhum tipo de ameaça? Ligar e desligar, mas de falar não. O que falar, senhor? O senhor pode saber, me lembro. Xingado. Agora, deixa eu ver a página aí, o doutor já falou. É melhor você saber, deixa eu ver por aí que é mais fácil. Doutor, o senhor descobriu uma testemunha, inclusive está aqui no processo também, que apareceu lá no seu DHPP, e essa testemunha, o senhor depois descobriu, está aqui a notícia do senhor, pode falar. Páginas 2.464 dos colegas da acusação. Testemunha diz que vigilante ganhou 5 mil de ex-comércio. O que o senhor tem a dizer dessa testemunha? Diz que vigilante ganhou 5 mil de ex-comércio. O senhor lembra disso daqui? Eu posso ler a reportagem para o senhor lembrar. Pode ler. Para a Polícia Civil de São Paulo, como o senhor falou, para a Polícia Civil de São Paulo, o depoimento que uma testemunha não identificada deu no caso Mércia, na Caxima, pode complicar a situação do advogado e policial militar Misael Bispo de Souza. De acordo com a versão dela, o vigilante Evandro lhe contou num telefonema que havia recebido uma proposta de ganhar 5 mil de Misael de acordo com a investigação. Eu me lembro disso, mas depois isso aí não tinha nada a ver. Era mentira, então, esse testemunho. Então, essas coisas de cara, de coisas de 5 mil... Mas teve várias também que eu investiguei que não chegou a nada, que até o senhor... Bom, então nem vou levar, o senhor já falou que isso aqui era... Doutor, perguntas, doutor. Sim. O senhor doutor, eu só vou fazer o seguinte questionamento. Perguntas diretas, correto? Mas sem qualquer tipo de conotação de ficar comentando, coisas do gênero. Não fazer as perguntas. Eu não vou seguir a sua linha. Então tá jóia. Mas ali não são comentários impertinentes. Não, sei, mas os comentários o senhor nos fará no momento oportuno. Nós vamos ter o momento dos debates. Doutor Leandro, eu estou sentindo também, o tiro está incomodando, mas eu não tenho porquê. Eu
sei disso, mas é uma coisa que eu não estou acostumado a autorizar. É isso que eu deixar bem claro para o senhor. Comentários sobre o que o senhor está fazendo. O senhor falou, eu tenho que se... Vamos lá. Delegado, o senhor indiciou essa testemunha por falso testemunho ou abriu um inquérito para... Porque isso é um falso testemunho. Eu acredito que eu tomei alguma providência contra essa pessoa. O senhor não lembra? Agora eu não me recordo, mas com certeza devo ter tomado uma providência. Capaz de até deve estar aí nos autos. Porque depois tem uma notícia aqui que eu nem vou ler mais que o doutor... Mas se eu quiser, o senhor fala... Não, porque o senhor disse que ele era mentiroso, que era mais um mentiroso. Então eu não estou contando nenhuma história, estou contando o que é realmente aquilo. E o que o senhor me perguntou, eu falei, é mentira. Isso não é nem para colocar o senhor em situação, só pode dizer um tanto de testemunho mentiroso. Fica tranquilo. Pode perguntar. O senhor lembra quando a gente estava fazendo aquele trajeto? Eu, o senhor e o Misael no carro? Quantos anos vários? Qual? Primeiro, aquela vez que a gente saiu para fazer o trajeto já foi no Consideração. Antes da reconstituição? Isso, antes da reconstituição. Pode falar. Tem um policial que está aqui sentado e estava com a gente. Pois não, doutor. O senhor lembra que a gente parou na casa do Alexandre, o amigo dele? Lembro. O Alexandre estava em casa, o senhor se recorda? Não. Então a informação que ele passou que existia esse Alexandre e a casa dele foi confirmada pela polícia depois. Que era realmente ali fora com o Alexandre. Foi difícil até dele achar residência no dia, mas ele acabou achando. Porque nós temos aquele percurso que passa a próxima praça, dá para ver o carro da Mercy, é isso, né? Outra coisa, excelência. É tudo no rastreador isso, né, Cancelo? Sim, foi aquele trajeto. Foi o dia que eu... Não, eu lembro. Doutor, naquele dia mesmo, até vou fazer uma pergunta. O senhor lembra que a gente estava eu, o senhor e o doutor Misael, passando perto de onde ele alegou que pegou a prostituta, a mulher, não sei se que estava lá. Lembro. Mulher casada, não sei, prostituta. Lembro. E aí, lembra que quando a gente passou, o senhor comentava que era